Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Devaneios no Café. Este programa que temos em parceria com o SEI Campinas, o Espaço Marco do Vale, que é localizado na rua Doutor Quirino 156, aqui no centro da cidade de Campinas, e também está acontecendo ao vivo no Instagram do Freud Estupefato e no YouTube do SEI Campinas. E a live fica gravada também no YouTube do Freud Estupefato e no Spotify do Freud Estupefato. Então, esses são os nossos canais aí, onde ocorre o nosso programa, o Devaneios no Café. E, bom, já estamos aí quase a 100 lives, né? Acho que hoje a nossa live de número 93, 94 por volta. Não tenho certeza agora exatamente do número, mas estamos bem próximos aí da live 100. E lembrando também que no mês que vem, no dia 3 de dezembro, nós teremos uma live especial, a quarta live, feita com autores do livro Os Livros Negros de C.G. Jung e a Descoberta da Alma. Esse livro que fala sobre os livros negros de Jung, aí com mais de 20 autores. Aí vamos fazer uma live tripla, vamos fazer com eu, a Rita e a Adriana, que são duas autoras que escreveram um capítulo juntas. Boa noite para a Ana Carolina, que está aparecendo aqui. Muito boa noite, Ana. Seja muito bem-vinda. E hoje nós estamos voltando de uma live, né? Na semana passada nós conversamos com o professor Éder, com um tema muito interessante, né? Sobre culpa ou prepotência. Este tema que a gente foi ali falando sobre algumas reflexões sobre a temática da culpa, sobre a temática até mesmo da fantasia de controle sobre o outro e sobre as emoções, sobre aquilo que me afeta e tudo mais. E aí temos ela gravada. E hoje eu quero trazer um tema que nós acho que passamos por cima dele. Eu acho que a gente chegou a comentar sobre ele meio que por cima, mas eu queria refletir sobre ele, até porque ele continua sendo um tema atual. E, segundo também aqui um pequeno subcapítulo, um pequeno pensamento aqui que eu trouxe de um livro que ele é até recente, ele é um livro novo, mas ele é um livro que ele traz ali diversas temáticas interessantes e ela pega aí um pensamento, a autora, ela pega um pensamento mais junguiano para se embasar nas escritas dela, não só desse capítulo, mas também nas escritas dela. Ela confirma a leitura de Jung, que é a escritora polonesa Olga Tokarczuk. Eu não sei se fala assim, se escreve assim o nome dela, né, como é que fala, mas ela tem um capítulo interessante. Então, hoje, a nossa temática vai girar em torno de personalidades múltiplas, transtorno ou, como é que a gente poderia colocar? Transtorno ou liberdade, quase isso. Então, eu vou explorar um pouco mais esse tema com vocês. Esse livro, né, que eu peguei como referência, ele é bem curtinho, aquilo que ela escreve sobre personalidade múltipla, e ele é um livro com temáticas bastante interessantes, bastante atuais. E ele é um subcapítulo, deixa eu só ter certeza se é isso mesmo. Não, ele não está nesse lugar. É que tem um lugar aqui muito interessante que ela fala Dedo no Sal, ou uma breve história das minhas leituras. Eu acho bem interessante esse capítulo, mas é outro. Então, este livro aqui, eu já trouxe ele em uma das nossas lives. Este livro chamado Escrever é Muito Perigoso, que inclusive a Olga Tokarczuk, não sei se fala assim o nome dela, ela é uma escritora ganhadora do Prêmio Nobel. A Polônia tem diversos e diversos escritores
poetas e outros tipos de prêmios Nobel, não só de literatura. A Polônia é um antro de prêmio Nobel. Mas a Olga, ela traz uma visão muito interessante, acho que muito necessária também em relação ao que ela está trazendo aqui, que, de uma certa maneira, a gente já conversou sobre isso em algumas lives, mas eu queria me aprofundar um pouquinho mais nessa temática aí, sobre múltiplas personalidades. Então, a minha proposta é de ler este pequeno subcapítulo que ela traz aqui neste livro, e através desta leitura a gente vai aí conversando. Então, para quem chegou ou está chegando agora, quem tiver aí alguma dúvida, comentário ou sugestão sobre a nossa temática, pode deixar aqui embaixo. Eu vou tentar escrevê-la agora, como eu deixei na última live com o professor Ed. Eu vou tentar deixar aqui a temática fixada nos comentários. Deixa eu ver se eu consigo clicar aqui sem o celular cair. Aí foi, peraí. Deixa eu segurar aqui, espera só um pouquinho, deixa eu mudar aqui. Deixa eu ver se não cai aqui. Espera só um pouquinho, pessoal. Estou escrevendo um tema aqui. Deixa eu só ver aqui uma coisa. Pronto. Já achei aqui. Peraí. Pronto, deixei aqui o tema fixado. Deixa eu ver que eu fico aqui, fixar comentário. Pronto, agora sim. Deixa eu só arrumar a telinha aqui. Pronto, ficou certo. Agora temos aqui a nossa temática guardada aqui. Então, eu vou só ler, é um subcapítulo bem pequenininho, não vai demorar nada para ser lido, mas ela traz algumas coisas que a gente já viu de uma certa maneira, mas eu queria fazer algumas pontuações em alguns momentos ali do texto que eu acho importante. Inclusive sobre o que nós comentamos sobre ideias, né? Sobre quando nós falamos sobre ideias. Bom, o livro que eu tenho, a referência dele é O Escrever é Muito Perigoso, Ensaios e Conferências, da editora... Deixa eu ver se tem dois nomes aqui. Qual que é a editora? Deixa eu ver aqui, ter certeza que tem dois nomes, eu não sei qual deles é. A editora Todavia, achei. Eu ia falar o nome da editora errado se eu não conferisse aqui. A editora chama Todavia e a minha referência está na página 196, né, desta versão aqui, traduzida para o português. Agora quero apresentar uma hipótese bastante ousada e até mesmo excêntrica. Olha que interessante que ela já vem trazendo aqui. Quando eu era menina, observei minha avó estripar uma galinha para o almoço. Aquela lição caseira de anatomia provocou em mim uma tremenda impressão de que eu me recordo até hoje. Dentro da galinha havia ovos, cada um numa etapa diferente de desenvolvimento. Desde aqueles já quase prontos, com casca, passando por aqueles cobertos por uma membrana fina e branca, até pequenas bolhas amarelas do tamanho de uma moeda e ainda menores. Dentro de cada ser vivo mora o tempo. Então, quando matamos, este tempo interno fica interrompido. Fazemos, desse modo, com que algo seja incompleto, destruindo todo o futuro e todas as potencialidades.
situações possíveis. Interrompemos a cadeia de emergência de uma multiplicidade maravilhosa e de uma potencialidade ilimitada. Sim, eu tive pena da galinha e de sua existência individual, mansa e galinácea, mas tive mais pena ainda de todas as possibilidades que estavam em seu interior, daqueles seres possíveis. Isso é bem interessante. Isso é bem interessante a metáfora que ela traz dessa galinha. Deixa eu só arrumar a tela, que ela não está legal. Agora ficou bom. Aí. Agora sim. Então é bem interessante que ela está trazendo aqui sobre... Ela já está dizendo, né, usando essa galinha ali como uma imagem, sobre este matar você não está matando um ser vivo quando você acaba e aniquila com ele. Você está matando múltiplas possibilidades junto com ele. Bom, vai dar um pano para a manga isso daí, eu acho bem interessante. A gente vai prosseguir aqui na leitura. A Olga continua dizendo: acontece que, daquela dissecação cruel, eu consegui aprender uma lição. É muito provável que nós também sejamos múltiplos no nosso interior, que as hierarquias ocultas de potencialidades criem em nós novas possibilidades do tempo, que não se possa excluir até que dentro de nós haja personalidades ainda não desenvolvidas, não acabadas, paralisadas em várias etapas de amadurecimento. Daí, já é fácil projetar este aprendizado para a nossa psicologia imprecisa da criação. Olha que interessante. A visão dela é de uma mulher da literatura, mas ela já está dizendo que tipo de visão ela está buscando, e é uma visão psicológica. E aí ela continua: ao formar personagens literários, no fundo, oferecemos a eles essas possibilidades de nós mesmos. Olha que interessante. Ela imaginando esses personagens literários como se fossem esses ovos dessa galinha, como seres vivos em potencial dentro de nós, que estão cada um em si em uma etapa de amadurecimento. A aventura, com quem que é esse cara aqui? Peraí, como é que eu leio isso? A aventura com Dust-Jacob, eu acho que é isso. A aventura com Dust-Jacob é uma aventura com um narrador dissociativo. Lembremos, é um tipo de narrador que se personifica sob uma forma de personalidade concreta e integral, com uma voz própria e, em grande parte, independente, uma visão própria do mundo e uma sensibilidade só sua. Tudo isso resulta de um processo psicológico bastante peculiar, em que o autor deixa que o narrador-personagem anexe para o tempo da narrativa uma esfera do eu autoral maior do que costuma ser, o que resulta em uma espécie de possessão, ou melhor, apoderamento, para não desagradar aos serviços de exorcismo que hoje atuam de modo muito ativo. Não sei onde, viu, Olga? Mas se você tiver a referência, me avise. Espera só um pouquinho. A aprovação voluntária do escritor se revela uma jogada muito eficaz. Aproveitando os recursos energéticos do autor, o narrador-personagem é capaz de criar uma personalidade convincente que, embora integrada, de alguma forma ganha autonomia e se emancipa. A psicologia, em particular a psicanálise, chamou a atenção para o fenômeno da personalização ao lidar com casos psicopatológicos, com personalidades múltiplas,
transtornos dissociativos ou alucinações. É curioso que, ao mesmo tempo, ela tenha se servido, como os gregos antigos, de personificações que constituam outra forma de personalização. A psicanálise, então, criou o ego, o superego, a criança, o pai, a horda primitiva e assim por diante. Eu sempre defendi uma abordagem psicológica de acordo com a qual a obstinação na crença em um eu uno e indivíduo era produto de nossa cultura, ou seja, ela está aqui, né, uma boa leitura assídua do Hillman, refletindo o nosso individualismo desenfreado. Os méritos civilizacionais, desse ponto de vista, são inquestionáveis. Queremos ser tratados como pessoas, reivindicamos nossos direitos e projetamos nossa singularidade e integridade interior para um Deus monoteísta, considerando religiões politeístas uma espécie de criancice. Mas talvez seja melhor, pelo menos no caso de questões artísticas, admitir o contrário. Dentro de nós há uma multiplicidade. Meu nome é Legião. Um mar de potencialidades, características mal esboçadas, formadoras de outras identidades, possíveis embora incertas, que aguardam tempos melhores, em que consigam se fazer ouvir e surpreender seu dono, hospedeiro, de modo que ele grite pasmado: nunca pensei que eu podia me comportar dessa maneira. Ou, mas isso não sou eu. Enquanto se escreve um romance, essa força centrífuga se acentua. Os escritores e as escritoras desfrutam abundantemente sua multiplicidade interior e lembram mais um cacho de personae do que uma mônada fechada em si mesma. É possível que eles abriguem em si várias personalidades, e cada uma delas seja uma personalidade potencial, disposta a se manifestar apenas na história narrada, sem perturbar o funcionamento cotidiano. Parece que nossos casos e tumulto interior são nossa maior riqueza. É um texto até aparentemente simples, mas ele é de uma potência, ele é de uma sabedoria aqui magnífica, né? Muitíssimo obrigado por ter dito isso daqui, Olga. Bom, vou só dar boa noite pessoal. Eu quero saber um pouquinho mais de quem está aqui, quem conseguiu escutar a leitura até o fim, está aqui nos acompanhando, o que achou dessa leitura, como foi mobilizada aí. Senão eu fico no monólogo, e aqui a intenção não é ser um monólogo, é que a gente faça uma interatividade, a gente troque aqui ideias também, tá pessoal? Boa noite para a Valéria que está chegando aqui. Valéria, agora conseguisse ler seu comentário. Deixa eu ver se tem mais algum outro. Então, não tem nenhum comentário ainda. Mas tá pessoal, só para suscitar aí, fique à vontade, né? Esse é um texto que eu acho imprescindível e muito interessante. Boa noite para a Tatiana Morels, que está chegando aqui conosco também. Boa noite, Tatiana, seja muito bem-vinda. Bom, aqui acho que fica bastante proeminente o caráter crítico que ela está trazendo em relação a que nós temos, inclusive, a própria psicanálise. Ela vai especificar aqui. A própria psicanálise ajuda, e ela não é só psicanálise não, tá? Até a própria psicologia analítica também tem essa visão, quando ela traz algumas ideias, por exemplo, a ideia
não vou dizer do self, do si mesmo. É uma ideia complicada, né? Não quero entrar muito nesse detalhe, mas tem momentos, vamos colocar nesse sentido, existem momentos também dentro das falas do Jung, onde ele fala de uma necessidade de integração no sentido de formar um uno, né? De aquilo estar a serviço do si mesmo, mas esse si mesmo muitas vezes ele pode ser muito bem confundido com uma pretensão pessoal e não com a alma. A alma aí é uma coisa mais complicada. Boa noite para Jubiele Ribeiro. Boa noite, Jubiele, seja muito bem-vinda aqui à nossa live. Mas enfim, acho que importante aqui é salientar de que a própria psicanálise, aquilo que nós utilizamos para curar nossa alma, que é o que a psicanálise ela faz, aquilo que nós utilizamos para escutar a nossa alma, tem ideias dentro de seu interior, dentro de sua concepção, que são um pouco complicadas, mas que ao mesmo tempo ela mesma se serve de personagens, em que ela vai citando o ego, o superego, a criança, a mãe, a cena primária, a horda primeira e por aí vai. Mas ela tenta dizer, ela em vários momentos, a psicanálise freudiana, não só freudiana, né, mas como uma precursora, a gente se volta a esta psicanálise para olhar, de que o sujeito que está digamos assim, apresentando personalidades distintas de uma personalidade, digamos assim, normativa, está adoecido, ele está dissociado. Olha que interessante. E a gente tem que pegar um ponto do seguinte sentido: existe um ponto que isso é correto de se ver. Isso não vamos jogar água com o bebê fora. Isso tem um ponto, tem uma lógica em relação a isso. Só que imaginar que estas personalidades estão a serviço de mim, estão a serviço da minha vida, é talvez um erro, um equívoco, que ainda continua sendo um equívoco, que ela, a Wisława não, estou confundindo os poloneses agora, a Olga vai dizendo que é produto da maneira como a cultura e a civilização ocidental foram sendo estipulados. Nós temos que ser um sujeito íntegro, um sujeito inteiro, um sujeito inequívoco, unívoco, sujeito único. Ou seja, todas essas palavras que eu estou citando, elas estão tirando de campo a relação com o paradoxo, estão tirando de campo a relação com tem uma outra palavra, estou buscando ela aqui. Não é com a complexidade, é que eu vou lembrar a palavra, estava na ponta da língua. Com divergente, mas não é essa daí ainda que eu queria achar. Com incoerente, lembrei. Nós temos dentro da nossa fantasia, que inclusive ela vai mesmo colocando que a nossa fantasia religiosa é de apenas um Deus, existe apenas uma força divina, e que essa força divina é regrada principalmente através do senso de justiça. Ela é o justo, então esse Deus, ele é como se fosse um juiz pai, ou um pai juiz, ou seja, ele está olhando e me julgando ao mesmo tempo. O tempo todo ele está fazendo isso, ele está fazendo esse trabalho duplo, é mais do que isso apenas, porque ele está cuidando. Em questão de justiça e de olhar é de cuidado, ou seja, ele está vendo o que você está fazendo para ver se o que você está fazendo é justo, e aí no tempo que for necessário a justiça vem. Então todos os sofrimentos, todas as complicações que a pessoa passa na vida é para que ela se torne cada vez mais obediente e justa perante a este Deus.
Então, uma das histórias bíblicas que traz exatamente esta temática, e é uma temática complexa, é Jó. Inclusive tem um livro, um dos livros mais conhecidos do Jung, que é a resposta a Jó, por conta disso. É uma complexidade muito grande. Deixa eu só ler um comentário aqui do Morfeu Dormir com Alma, aqui, aí eu já vou continuar. A sociedade muitas vezes trata de patologizar aspectos de espontaneidade da alma. Coloca a alma em caixinhas que não podem se comunicar. Então, o que eu acho interessante é o seguinte, essa diferença que a Wisława coloca. Porque assim, ela diz que para esse eu cotidiano, essa multiplicidade, ela pode ser um risco. Ela pode ser digamos assim, um problema. Mas para este eu artístico, para este eu poético, para este eu que sonha também, ela vai colocar que na verdade é a multiplicidade, são os eus, não apenas um eu tenho diversos eus, que eles estão sendo esses ovos de galinha, eles estão sendo vidas dentro de mim, que estão se formando de alguma forma, de alguma maneira, sobre eles mesmos. Ou seja, não é uma ação voluntária da galinha fazer ovos, mas por ela ser galinha, ela faz ovos. Trazendo isso para a nossa psicologia, não é uma ação voluntária minha ser outros, ser diferente, mas é do humano, é do ser, que eu tenha outros personagens, outras pessoas dentro de mim. Como nós podemos ver isso? Por exemplo, vou pegar um exemplo antigo, eu acho que só pequenas pessoas vão saber desse, mas tem um desenho antigo da Disney, que era o Pateta no Trânsito. Como é que era o Pateta no Trânsito? Multifacetárias, isso, a Jubiele colocou aqui. Então, é natural da alma ser multifacetada, concordo. Então, não é uma escolha nossa, não é uma escolha consciente. A galinha não vai botar ovo consciente, estou botando ovo porque eu estou querendo botar ovo. Não, você bota ovo porque você é galinha. Então você tem outros em você, passando agora para o ser humano, porque você é humano. E ser humano é ser múltiplo. Não é uma escolha minha ser humano, mas ser humano envolve que eu não seja um só. É isso que a Olga está trazendo aqui para nós. Quando eu estou sendo um só, eu estou deixando a minha humanidade de lado. Eu estou deixando diversas facetas da minha humanidade de lado. O que eu ia trazer do Pateta no Trânsito é o seguinte: é um desenho antigo da Disney, que tem um Pateta, que é um cara calmo, tranquilo, conversa com o vizinho, cumprimenta cachorro na rua, um cara super gente boa. Mas quando ele está no carro e no trânsito, ele se transforma. Ele vira um animal maluco, ele berra com todo mundo, ele xinga, ele buzina, ele xinga a mãe de ninguém que ele conhece. Ele é um outro. Então, vai dizer que o Pateta está doente? Eu não sei. Será que não existem muitos e múltiplos patetas no trânsito, por exemplo? Aí a gente pode repensar como é que estão as nossas relações com o trânsito. Aí a gente pode sair um pouco do sujeito e ver o ovo. Ver o ovo é exatamente ver o quê? Ver o que, onde aquele sujeito imaginal está inserido. Eu sou o mesmo quando eu estou amando, quando eu estou com raiva? Será que a mesma pessoa com a qual eu me relaciono é a mesma quando eu estou vendo ela como um irmão ou como um inimigo? Será que ela é a mesma? Então,
é esta multiplicidade que faz com que nós tenhamos ali diversas vidas em potencial em nós. E eu acho muito interessante essa metáfora da galinha recheada de ovos que ela traz aqui, a Olga, porque ela está dizendo assim, tem algumas vidas que já têm o potencial para, digamos assim, existir, sair de mim. Tem outras que não, tem outras que ainda são muito fetais, são muito curtas, são muito pequenas ainda, elas estão ainda em amadurecimento, elas estão só sendo um prenúncio de algo que vai vir a acontecer, de algo que pode vir a acontecer. Quem comenta sobre isso também muito bem é a Marie-Louise von Franz. A von Franz, ela, no estudo dela sobre sonhos, ela comenta que muitas vezes ela recebia alguns casos clínicos, e dentro destes casos ela via ali um sonho onde a pessoa parecia que estava dentro de uma coniúncio já, e logo nos primeiros atendimentos, só que ela dizia, olha, talvez isso seja um recado da alma para dizer, isso é para você, mas não para agora. E eu acho que é exatamente essa multiplicidade que a Olga está trazendo aqui. Tem coisas que são para nós, que vão chegar, mas não para agora. Alguns ovos precisam chegar antes, alguns ovos precisam chocar antes. E muitas vezes, e que eu acho fantástico que ela está citando aqui, por isso que eu acho que ela talvez tenha até lido Hillman, por conta disso, não tenho conhecimento disso, mas ela fala de uma maneira muito hillmaniana em alguns momentos aqui. Ela está dizendo, esses personagens literários e artísticos podem não ter nada a ver com a minha vida cotidiana, podem até não afetar nada da minha vida cotidiana, mas afeta a minha alma. E se afeta a minha alma, afeta a maneira como eu me relaciono. Por isso que aqui o tema da nossa live, transtorno ou relação, afeta como eu me relaciono comigo mesmo, com os demais, com a minha interioridade. Então, nós temos dentro da nossa base imaginal, a nossa base até mesmo psicanalítica, entendendo, em grande parte, que múltiplas personalidades são transtornos. E isso acontece dentro da clínica. Eu já estou vendo que tem bastante comentário, tá, pessoal? Já vou ler vocês. Mas isso acontece na clínica. Quando a pessoa começa, ela não precisa nem ter transtorno de personalidade, tá? Não vou nem entrar nesse mérito, que até ele fica bem visível para mim, eminente em alguns sentidos. Mas, por exemplo, quando a pessoa começa a fazer análise e entra em contato com o outro nela, começa a entrar em contato com um sujeito mais raivoso, com um sujeito mais impaciente, com um sujeito que sonha, com um sujeito que percebe-se controlador demais, e começa a dizer, mas eu não sou assim. Quem disse? Quem disse? Às vezes a pessoa fala, eu não bebo, e está tomando um gole de uísque na sua frente. Eu não bebo, na verdade eu não bebo. O que é aquilo que está acontecendo? Está acontecendo uma... Eu não sei se dá para falar dessa maneira, mas eu acho que dá. Uma dissociação por simbiose. Olha que interessante, uma dissociação por simbiose. Dissociação por quê? Porque eu já sou um outro, ele está aparecendo aí, mas esse outro não é reconhecido como eu. Ele não ganha essa característica de eu, ele ganha a característica de outra pessoa. Não, mas eu não bebo, e está tomando um gole de uísque na sua frente. Você fala, mas como assim? Por quê? Porque a simbiose está com um eu que é imutável, é incorrigível, inclusive. É uma ideia extremamente fixa que não se move. Então, se eu nunca bebi, eu estou só bebendo porque, na verdade, eu estou estressado. Eu estou angustiado. Eu estou num estado que foi uma outra pessoa que não tem a ver comigo que me fez ficar assim. Aí nós temos uma dissociação por simbiose. Ou uma simbiose por dissociação, não sei.
Mas aí, qual que é o transtorno nesse sentido? O não reconhecimento de que eu também sou um outro. Este talvez seja o problema. O não reconhecimento de que eu sou um outro também, não apenas, mas também. Porque senão nós entramos de novo dentro de um sistema monocromático ou monoteísta, aonde só um é reconhecido como sendo o verdadeiro. Também existe essa palavra muito perigosa, verdadeiro. Como se eu estou sendo um outro, eu não estou sendo verdadeiro, eu estou sendo falso. Eu estou sendo mentiroso, ou eu estou sendo transitório, não é assim que eu sou, isso daqui é só um momento e já vai passar. Não reconhece a existência e nem mesmo a necessidade dessa existência dentro de mim. E este outro em mim sofre, este outro em mim é paralisado, a galinha é morta. Comentários. Eu já falei bastante aqui, agora tem bastante comentário para ler, deixa eu ver aqui. Onde eu parei? Aqui. Esse aqui eu já li, deixa eu ver, do Morfeu do Mico Alma, já li. Oi, eu cliquei errado. Deixa eu ver aqui embaixo. Aqui, a Ana me remeteu a Fernando Pessoa. Sim, o Fernando Pessoa é muito interessante, né? O Fernando Pessoa, porque ele aparece como sendo um autor multifacetado, como alguém aí citou aí, acho que é Jubielli citou. Ele é um autor multifacetado. E o que é interessante é o seguinte: o Fernando Pessoa tem diversos pseudônimos. E você percebe características diferentes do Fernando Pessoa, mas percebe que é um Fernando Pessoa. É muito diferente. Tem ali quais que são? Eu não lembro agora de cabeça. Os eulíricos do Fernando Pessoa. Quem souber me comenta aí, tá, pessoal? É que eu não estou lembrando de cabeça. Tinha um que ele era bem existencialista. Eu gostava, eu tenho um livro desse. Eu esqueci qual que era o eu dele mais existencialista. Esqueci completamente. Depois você me fala, tá, pessoal? Aqui a Tatiana Morels. Podemos dizer que isso é uma habilidade social saudável. Transitar entre essas facetas. Transitar e reconhecer essas facetas também em nós, tá, Tatiana? Que a partir do momento onde há uma possibilidade do sujeito trazer à clínica, por exemplo, né, que a gente está aqui também falando e contextualizando e revendo a nossa forma de fazer clínica, a nossa forma de clinicar. Ela traz ali, porque o fulano é assim comigo, o fulano é assim. Muitas vezes as características que a pessoa está trazendo sobre o fulano, ela não está reconhecendo nela ainda. Mas, como uma boa psicanálise faz, quanto mais essa pessoa circula esse fulano, mais ela vai entrando em relação com as características as quais ela está criticando ou está tentando expulsar. Ela não está expulsando, ela está trazendo para perto. Quando ela traz isso à clínica, ela está buscando e pensando numa perspectiva de alma, um relacionamento com aquele outro que ela ainda não reconhece-se como si mesma, pois ela ainda está vendo isso com uma cara que não é a dela, com uma cara que a aproxima dessas características, mas ainda não é reconhecível como isso acontece em mim, como esse ovo veio parar dentro dessa galinha. Não sei, o ovo tem que nascer, ele tem que chocar para mostrar que tipo de vida é aquela também. Então, interessante isso aqui, Tatiana. Vamos ver mais aqui alguns comentários. Morfeu dormir com alma. Quem é artista entende dessa necessidade de dar vida aos eus de dentro. Eu acho que até o contrário, viu, Morfeu dormir com alma? São esses eus que me dão a vida. Eu acho que na clínica isso fica muito mais visível. Na clínica a gente percebe o quanto a nossa consciência se utiliza de outros eus e pega a energia deles para ver as coisas de uma determinada maneira.
Então são estes eus que determinam como eu vejo a coisa. Claro, nós utilizamos de ideias para enxergar estes eus, ou até mesmo de personificações. É o que um bom artista faz. E aqui o Morfeu do Microalma diz: faço arte porque preciso, não porque quero. Porque algo em mim precisa, é a necessidade do ovo. O ovo, ele quer sair de alguma forma. O que é o ovo da galinha? Eu vou pegar muito essa metáfora, que eu gostei muito dessa metáfora da Olga. É uma vida em mim que quer ser emancipada. Ela quer sair de mim. Ela não quer apenas ficar dentro de mim. O artista faz muito bem isso. O artista, quando faz uma obra, um quadro, um poema, um livro, alguma coisa, quando ele coloca essa expressão no mundo, ele está colocando: isso agora não é mais eu, isso agora não me pertence apenas mais a mim, isso agora pertence a si mesma. Esta obra é a obra de si mesma, não uma obra minha. Isso pode ser vinculado a mim, isso veio de mim, saiu de mim, mas não é apenas a mim. Se isto é uma obra que tem vida própria, ela vai conversar com outras vidas próprias que se assemelham a ela também. Isso é muito interessante psicologicamente. Mais comentários? Valéria: Alberto Caeiro, é esse daí que eu estava procurando. Alberto Caeiro, era esse que eu não conseguia lembrar, que era um dos pseudônimos de Fernando Pessoa. Álvaro de Campos e Ricardo Reis, os pseudônimos de Alberto Caeiro. Tem poemas fantásticos esse pseudônimo, é um dos meus preferidos. É um dos ovos de Fernando Pessoa, cujos quais eu admiro como ele choca o mundo até hoje. Tatiana Morelos: é como se ela fragmentasse a própria identidade. É como se, na verdade, aí que está, né? É interessante isso, né, Tatiana? Porque eu não sei se é fragmentar ou se ela é inteira desse jeito. Por exemplo, pegando o exemplo ali, eu peguei o exemplo dos sentimentos ali para ser um norteador de eus diferentes e distintos, cujos quais eu sou. Tem um eu que, quando ele está com raiva, ele é de uma determinada forma. Se este eu pode aparecer mais vezes e conversar com outros eus que sou, este eu com raiva, muitas vezes que ele pode estar sendo retirado de algumas relações, ele pode vir trazer algumas espécies de olhares que não estavam sendo possíveis de ser vistos daquela maneira. Isso é muito interessante, né, na clínica. A gente vê, por exemplo, acontecer que relatos assim, isso são relatos comuns. Puxa, a partir do momento em que eu comecei a ver a minha mãe, o meu pai, o meu esposo, o meu filho, a minha amiga, de uma forma onde ela quebrou uma idealização que eu tive uma desolação, eu passei a ver ela de outra forma. Esta outra forma não é a forma única, não é a forma que ela tem razão de ser, mas é uma forma que estava já existente, já dentro da própria relação, mas ela ainda não tinha espaço para acontecer. Naquele momento em que ela fala, o ovo choca, aparece. Puxa, tinha isso aqui, né? Eu também, ela não era só boazinha comigo, né? As ações dela não era só boazinha, ela também era ruinzinha comigo em alguns momentos e eu não percebia. E por aí vai. Então aqui a Jubiele dizendo aqui, a arte como forma de sublimação. Eu acho que a arte como forma de não só sublimação, mas como de relação. O Freud tinha uma ideia da arte como sublimação muito no caráter de uma não expressividade erótica que precisava de um contorno para ser dita de uma outra maneira. Mas eu acho que dá para ser visto de uma outra forma. É a necessidade de alguma coisa em mim se expressar daquela maneira. Não só uma necessidade
ali de Eros, mas uma necessidade que vem através do Eros, que aparece-se como um Eros também, e que não tem apenas uma finalidade, mas outros tipos de finalidade, diversos tipos de finalidade. Se tiver uma finalidade só, e a gente entra que é só um propósito à vida, e acaba reduzindo e colocando outras possibilidades como secundárias, como não tão importantes quanto. É uma crítica que, inclusive, quem faz essa crítica a Freud é Reich, Wilhelm Reich, o pai da psicologia corporal, né? Ele é da psicologia corporal, e da bioenergética é o outro lá que eu esqueci, o Lowen, Alexander Lowen, lembrei. O Lowen, ele vem depois do Reich. Ana, tem gente que não tem percepção dos próprios sentimentos, e daí vem as crises de identidade. Interessante isso aqui. Às vezes até por vergonha, por ter vivido por muito tempo sob a crença de que ter raiva é feio, por exemplo. Sim, concordo plenamente contigo, Ana, porque na medida em que eu excluo uma característica minha, não, eu não tenho raiva, não, eu não tenho esses sentimentos aí inferiores, ciúmes, eu não sinto ódio, eu não sinto rancor. Todas essas maneiras de se ver as coisas estão sendo excluídas. É uma prepotência dizer isso. É como se dissesse, bom, eu sou um humano melhor, eu nasci melhor, né? O meu ovo é de ouro, porque eu não tenho essas características aí que você está comentando. Isso daí não me pertence. Eu já sou uma pessoa muito mais centrada. Essa também é uma palavra perigosa e muito utilizada para se referir até mesmo a uma pessoa mais saudável, mais sábia, mais, sei lá, arrumada psicologicamente, seja o que for. Olha que interessante, todas essas palavras podem estar nos adoecendo, pois elas retiram aquilo que a nossa própria cultura considera como sendo inferior de campo. Eu não sinto inveja. Olha que prepotência, puxando a live passada aqui. Olha que prepotência. Você é um super-humano que não sente inveja. Olha que legal. Mas eu não preciso me relacionar com essa característica. Quando ela aparece comigo, né, quando ela aparece no outro, eu tenho que excluir. O outro é muito ciumento comigo, eu tenho que excluir ele. Percebe? Essa exclusão pode ser um transtorno, mas aquilo pode ser também uma chamada, um pedido para uma relação. E novamente, essa relação pode não ter nada a ver com a minha vida cotidiana. Pode ser apenas uma forma de eu ver as coisas de uma outra maneira, de uma outra perspectiva, mas que se eu não permitir, de alguma maneira, que isso atinja a minha consciência, porque atingir minha vida vai, de alguma forma ou de outra isso vai, mas atingir a minha consciência, eu não ganho mais consciência das coisas. Pelo contrário, eu fico mais burro e alienado. Quanto mais eu tento excluir características outras de mim, mais alienado eu fico, não só de mim, mas também do mundo. O mundo me fornece multiplicidades, a ânima mundi me fornece multiplicidades. Sou eu que sou teimoso demais. Aí vai culpar o signo aí, quem foi falar de signo também. Mas, né, o signo é uma maneira também de se ver, né? É um olhar, é uma perspectiva, é uma tendência também. O Jung entendia também como uma tendência. Aqui a Lisa, quando se refere a transtornos, fala de um funcionamento psíquico multifacetado. Na verdade, é um não relacionamento com o mundo psíquico multifacetado. O transtorno está quando eu não posso me relacionar com um diferente. Claro que tem coisas que a gente não consegue se relacionar. Claro que tem coisas que são perigosas de se relacionar. Mas evitá-las, de que elas não existam, de que elas não devem existir, é exatamente a ingenuidade que faz com que a gente caia, e pode cair no lugar onde a coisa me passou uma rasteira. Isso não deve existir, né? Que a gente comentou em alguma das lives. Puxa, eu sou uma pessoa que eu não traio, então
quem for relacionar comigo também não vai me trair, eu tenho certeza disso. Isso é de uma ingenuidade, de não conhecer o outro ali, e de não conhecer que, se eu não estiver atento a como acontecem as traições, o que vai acabar acontecendo é que eu fico mais vulnerável a elas. E todos os pontos em que a gente fica vulnerável por conta de uma ingenuidade, vai lá alguma coisinha e tende a nos foder, como diria o mito de Perséfone e Hades. Então a gente vê ali, aonde há uma inocência, vai acontecer alguma coisa que vai raptar essa inocência. Se eu sou um outro que eu não sei, Morfeu dormir com alma. Conheci a página por uma leitura sua de um poema de Alberto Caeiro. Gosto muito das referências que aparecem por aqui. Finis, olha que legal. Eu não lembro, faz tanto tempo que eu não leio Alberto Caeiro. Acho que é interessante a gente trazer ele aqui um dia, né? Acho interessante. Faz tempo que eu não trago ele. Que legal, que bacana saber disso. Não sabia não. Aqui a Ana. Quanto mais foge, mais castra a consciência. E é interessante, né? Porque a nossa consciência, se ela fica, digamos assim, sendo mimada demais, as coisas precisam acontecer da maneira que eu estou descrevendo para que fique bem, a gente aceita esta proposta, o que está acontecendo a gente está colocando que as relações, então, elas precisam acontecer da maneira como eu estou descrevendo, senão você não presta. A nossa consciência precisa receber alguns nãos, para que ela mesma entenda que ela tem força própria, tem outras forças próprias atuantes dentro dela. O ovo dentro da galinha. Eu gostei muito desse tipo de metáfora que a Olga trouxe aqui para nós. É muito boa. E bom, pessoal, eu acho que foi uma live muitíssimo interessante. Acho que foi uma live que teve ali uma conversa ótima. Eu gostei muito desse texto da Olga quando eu li. Eu reli aqui junto com vocês. Ela traz uma outra perspectiva para nós enxergarmos ali que a nossa multiplicidade não é o que nos adoece, mas é exatamente o que nos coloca em relação com o mundo e conosco, com nós mesmos. E que a gente precisa dar uma expressividade muitas vezes para essa multiplicidade. Sem uma expressividade, aí que talvez nós adoeçamos, aí que talvez venha o transtorno, aí que talvez a psicanálise freudiana esteja correta nesse sentido. A Ana aqui dizendo, adorei a live. Obrigado, Ana, agradeço muito. Eu agradeço muito a vocês. Hoje foi uma live muito gostosa, muito pertinente, muito necessária. Eu tenho buscado trazer ali alguns livros, alguns temas que são mais recentes para nós conversarmos, sempre inspirados também em alguma leitura, muito por conta de que a leitura também, ao abrir um livro, nós estamos abrindo um tipo de imaginação aqui. Então eu trago esses autores que eles são bastante agradáveis de se ler, de se apreciar, para que a gente aqui converse. Aqui a Nina batendo palma, obrigado, Nina. Aqui a Tatiana Morelos, muito boa. A Valéria, nós agradecemos também. A Jubiele, eu comecei a estudar psicanálise há pouco, tenho muito a aprender, gostei da live. Eu que agradeço, viu, Jubiele? Seja muito bem-vinda, né? Eu vejo que é a primeira vez que está aparecendo aqui. Aqui é a Nina. Traz o Fernando Pessoa e suas facetas. Acho que vou trazer, viu, Nina? Vou resgatar o livro lá do Alberto Caeiro que eu tenho e trazê-lo novamente aqui nas nossas lives. Acho que faz muito tempo que eu não o trago aqui. Morfeu dormir com alma. Que live foda. Mais uma referência para o coração, a live de hoje. Muito obrigado, Morfeu dormir com alma. Aqui a Ana. Tema maravilhoso, parabéns, lives com poesias. Eu acho que eu vou tentar fazer isso mesmo, viu, pessoal? Boa ideia. Vamos trazer Alberto Caeiro aqui para a próxima live. Só vou encontrar meu livro, acho que já sei onde ele está, inclusive. E eu acho que é interessante para a gente ler algumas poesias do Fernando Pessoa e nas suas diversidades ali de pseudônimos, de outros eus, para vermos ali como esses outros eus, eles colaboram conosco. Se a gente colabora com eles colaboram conosco também. É a maneira como eu trato a narrativa que a narrativa vai me trazer a visão de mundo também. Claro que isso não é tão simples. Claro que isso não é tão mamão com açúcar.
Mas é exatamente o narrar e o renarrar que é o reelaborar. Nós precisamos voltar a algumas ideias que nós temos, pois as ideias que nós temos podem nos tomar e podem nos adoecer, pois elas não estão sendo mais vistas. E quando as coisas ficam invisíveis, fica-se mais difícil de se relacionar com elas. Então nós personificamos para dar voz ao invisível. Muitíssimo obrigado, pessoal. Nos vemos semana que vem. Lembrando que dia 3 nós temos uma live especial, que será a nossa quarta live. Eu já fiz com a Zara, já fiz com a Cris, já fiz com a Sabina. E aí vai ser uma live tripla. Vai ser a nossa quarta live com os autores, né, com a autora a Rita e a autora Adriana, que escreveram um capítulo muito interessante e que tem a ver com Dioniso, né, sobre a dramaturgia junguiana, né, o Jung como também um dramaturgo. Olha que interessante. E interessante por quê? Porque a Rita, eu não sei tanto da Adriana, mas a Rita eu conheço um pouquinho do trabalho dela. Ela tem um trabalho vinculado ao teatro, ela não é psicóloga. Então vamos escutar uma pessoa que não é da área de psicologia. Isso me interessa muito, mas muito mesmo. Então, pessoal, nos vemos semana que vem e guardem aí a data para o dia 13. E também um outro recado. Dia 24, agora na próxima segunda-feira, eu teria uma live sobre o livro que eu fiz com o professor Éder, sobre relacionamentos abusivos, e ela vai acontecer no YouTube do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, tá? Quem que vai ser a coordenadora vai ser a Cristiane Bergman, que a gente inclusive já fez uma live aqui, e nós vamos falar sobre o livro ali para o Instituto Junguiano do Núcleo de Família, do Instituto Junguiano do Rio Grande do Sul, tá? Então convido a vocês a curtirem e a fixarem ali a live que vai acontecer às 8 da noite na segunda-feira, próxima segunda-feira, no YouTube, tá, pessoal? Não no Instagram, mas no YouTube. Vai ficar gravada lá também para quem quiser assistir, para quem não puder assistir ao vivo, tá? Muitíssimo obrigado, pessoal, e até a nossa próxima live. Tchau, tchau.